Começando mais um programa Ico Thomas Show. Toda semana, entrevistas inéditas e exclusivas com entrevistados super conectados e histórias fascinantes. Inscreva-se no canal. Ico Thomas Show é um oferecimento Vivares Lip Center, Assum Supermercados e Conduz Vale, com apoio de Kia São Motors, Bertran e Espírito Santo. Vamos nessa! No sounds funny, but I just can't E o músico convidado neste mês aqui do Ico Thomas Show é o talentoso Thomas Lenz com o projeto cantopiano.br. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see your bag gets stolen, I borrow. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. Tudo bem, pessoal? Está começando mais um Ico Thomas Show. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Hoje o papo aqui no programa vai ser um assunto que eu gosto muito, inovação. E há muito tempo estou conversando com esses meus dois amigos para bater um papo a respeito deste hub de inovação, que é o Instituto Caldeira, um lugar incrível aqui em Porto Alegre. Durante a entrevista vamos estar passando aqui imagens do Instituto Caldeira e vocês vão saber tudo o que acontece por lá. Estão chegando aqui para bater um papo comigo Pedro Valério e também Frederico Rennermans. Chega aí, pessoal! I'm easy like Sunday morning. Isso aí, pessoal, começando mais um Ico Thomas Show. Hoje o papo aqui, inovação. Convidei meus dois amigos, o Pedro e também o Fred. Há mais ou menos 2 anos eu conheci o Instituto Caldeira aqui em Porto Alegre. Realmente fiquei bastante empolgado com tudo que vi ali e na empolgação nos olhos desses dois rapazes, que realmente são meninos que, digo meninos, né, porque são jovens, bonitos, bem-sucedidos, são caras que gostam realmente do que fazem e se preocupam bastante com o que está acontecendo com o mundo. Eles não vão dormir todo dia pensando só na vida deles, eles pensam o que está acontecendo no geral. Eu imagino assim vocês, sabe, acordando, indo dormir, pensando até num todo, assim, no coletivo, como a gente vai levar nossa cidade para frente, o que vai ser daqui a uns tempos. É mais ou menos por aí. Primeiro, obrigado, né, Pedro Valério, que é diretor executivo do Instituto Caldeira, e meu amigo Frederico Rennermans também, que é conselheiro do Instituto. Vocês acordam pensando nisso, como fazer uma cidade melhor, um país melhor? Como é que é a vida de vocês? Eu, ao menos, imagino que seja assim, viu? Muito obrigado. Valeu, obrigado pelo convite, né? Eu acho que prazer estar aqui com vocês e... na verdade, eu acho que a gente sonha acordado o tempo inteiro, né, cara? A gente... vou falar aqui em nome principalmente nosso, né? Assim, da paixão que a gente tem pela cidade de Porto Alegre, pela paixão que a gente tem pelo Rio Grande do Sul e talvez a percepção que talvez nos juntou nessa crença de como que o Estado pode ser um protagonista dentro desse universo de transformações que a gente está vendo, em termos de novas tecnologias, novos modelos de negócio, né? Que no final das contas é sobre como que essas tecnologias vão impactar a nossa vida e, de certa maneira, pode tornar a vida da sociedade um pouco melhor. Então, eu não sei se a gente dorme ou acorda, porque eu estou sempre sonhando sobre como a gente transforma esse lugar num caldeirão de energia propulsora, geradora de riqueza, de desenvolvimento e assim por diante. Sensacional. O Instituto, né, complementando o que o Pedro falou, ele é um sonho, um grande sonho coletivo, né, que se tornou realidade. Né? E o bacana é que é um movimento 100% privado, né, formado pelos empresários que se engajaram, até pelo momento que a gente vivia na época no Rio Grande do Sul, um momento de desânimo, né? Vamos pegar lá 2017, né, Pedro, quando começou tudo. E naquela época eu estava muito incomodado, porque eu me lembrava muito dos meus amigos de colégio, né? E eu começava a pensar quantos ainda estavam em Porto Alegre e por que eles não estavam mais aqui. Olha só. E eu que tinha uma história da minha família que conseguiu se desenvolver aqui, empreender,
né, e criar vários negócios aqui. E o Rio Grande do Sul já não era mais berço de inovação nem de criação de negócios. Isso era muito ruim, a autoestima do gaúcho estava muito debilitada, né? Então o Caldeira veio também por quase que uma necessidade dos empresários de transformar a cidade em algo pujante de novo e que a gente conseguisse criar coisas legais aqui também. Então... A gente nota, olhando até um exemplo aqui do nosso lado, antigamente, há 15 anos, coisa e tal, Santa Catarina, por exemplo, era uma terra bem diferente do que é hoje. Olha o que está de pujante aquele estado. Tu vai na BR ali, na Briói, como eles dizem, empresas. Isso mostra, assim, levar um estado a sério, né? Santa Catarina é um belo exemplo que temos aqui do lado, né? Totalmente. Acho que foi... A Santa Catarina foi uma grande referência, assim, do que se pode fazer quando se juntam os diferentes atores de um ecossistema, né? Eu acho que quando iniciou o projeto, como o Fred comentou, foi 2019, ali a gente teve a reunião aqui no estado de 42 grandes empresas que entraram como doadoras para a criação do projeto do Instituto Caldeira. E a grande referência que se tinha na época era justamente Santa Catarina. Olha aí. Que era qual era a visão? Pô, como é que Santa Catarina, nas proporções, né, nas circunstâncias em que se encontra, conseguiu se transformar completamente num destino de empreendedores tecnológicos aí nos últimos 10, 15 anos. E a gente percebe o quão rápido é isso quando se tem esse tipo de articulação, né? Então, Santa Catarina para a gente hoje é uma referência, virou um destaque nacional, inclusive internacional, e é o que a gente, inclusive, teve a oportunidade em 2019 de visitar lá eles mais uma vez e mobilizar os empresários que estavam interessados na construção deste hub de inovação aqui no Caldeira, aqui no Rio Grande do Sul, de como que podia ser feito, como foi feito lá em Santa Catarina. Quando eu fui para o Vale do Silício, né, eu conheci os hubs lá no Vale, né, que até ter estado lá eu não sabia o que era um hub. Né, eu acho que até depois a gente pode falar um pouquinho e explicar para o pessoal. Mas Santa Catarina, por outro lado, aqui do lado, foi um benchmark muito importante para mim, até porque eu precisei convencer, hoje o imóvel onde está o Caldeira, ele pertence à minha família, né? Então por isso que eu também me envolvi muito com o projeto pela questão do imóvel. Só que eu precisava convencer a geração acima da minha de que era possível fazer, né, um projeto daqueles naquele imóvel, né? E eles não sabiam na época nem o que era um hub. Então eu peguei eles pela mão e levei lá na CAT, né? Que é esse hub muito desenvolvido, que já começou um projeto lá atrás. Né, e até porque a gente sabe que Santa Catarina sempre teve também governos muito favoráveis ao empreendedorismo, isso é notável, a gente chega lá, a gente vê como o desenvolvimento está aflorando lá, né, então é muito bacana ver assim, o que em poucos anos foi feito lá, né, na verdade um desenvolvimento grande e como Porto Alegre agora está se mexendo, né, e isso foi até bom, que nos causou assim, uma inquietude, que a gente começou a fazer coisas aqui também. Né. Falamos a respeito de hub de inovação, né? O Instituto Caldeira é um hub de inovação. Mas muitas pessoas não sabem do que se trata isso. Vocês podem explicar para a gente o que é um hub de inovação e o que é o Instituto Caldeira, que eu acho um projeto maravilhoso? Bom, aqui de forma acho que bem objetiva, assim, primeiro, o Instituto Caldeira é uma associação empresarial sem fins lucrativos, que justamente é proveniente e articulado 100% pela iniciativa privada. Hoje a gente tem 42 empresas fundadoras, ou seja, que participaram do início do projeto, e mais de 450 empresas que se tornaram membros dessa comunidade, né, dessa rede, participando como associados dessa iniciativa e usufruindo de uma série de eventos, encontros e participações dentro do projeto do Caldeira. De uma maneira geral, a gente gosta de explicar o Hub de Inovação como um lugar que reúne um monte de gente apaixonada por inovação, por tecnologia e principalmente com esse DNA empreendedor, né? Então, a gente gosta de dizer informalmente, e eu acho que aqui cabe na característica do teu programa, né, Ico? Imagina que a gente tem um espaço no 4º distrito de Porto Alegre com 22 mil metros quadrados e que literalmente tem como objetivo reunir o máximo de pessoas que querem ver o Estado dar certo, suas organizações bombarem, né? E, de certa maneira, que acreditam que a conexão permanente entre os diferentes membros dessa comunidade
gera desenvolvimento econômico e, consequentemente, desenvolvimento social. O hub, né, o conceito, né, de hub, né, e ele traz um pouco do que o Pedro falou, mas a gente fala que ele conecta a quádruple hélice, né, esse é o conceito técnico de hub, né, que a quádruple hélice é a iniciativa pública, né, o governo está representado lá dentro com a Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, que foi um baita feito aí do Instituto, que é trazer o ente público para dentro do hub. A iniciativa privada, né, a academia, as universidades e a comunidade como um todo. Né, que quando essas quatro hélices da inovação se conectam, isso é muito virtuoso, isso é muito forte e gera coisas muito legais. Pessoal, vocês veem muitas coisas interessantes assim diariamente, eu noto, e vocês viajam bastante, são estudiosos do assunto inovação. Mas recentemente aqui, o que vocês viram que realmente chamou a atenção e disseram assim, puxa, isso aqui é fora da curva, assim, né? Nas viagens ou até mesmo aqui em Porto Alegre, muitas pessoas vêm conversar com vocês, mostrando projetos, coisa e tal. O que chamou a atenção de cada um de vocês, assim, que vocês disseram, cara, que massa isso, realmente é algo que eu curti, assim, tem alguma coisa que vocês lembram a respeito disso? Então, quando a gente fala sobre avanços voltados na área de biotecnologia ou da própria questão do agro, né, eu acho que o exemplo que eu gosto de citar recentemente é o exemplo de Israel. Como é que um país que tem 62% do seu território ocupado por um deserto vira líder global na exportação de tecnologias para o setor do agro? Assim, da onde que vem isso? E na nossa ótica é cultura de inovação, né? E eu acho que esse é o exercício central que o Caldeira tem tentado articular aqui, é como que a gente promove um ambiente favorável para a inovação. As tecnologias estão disponíveis, né? O grande desafio que a gente tem é criar convergência entre as tecnologias, essas ferramentas, mas principalmente os empreendedores e empreendedoras que querem ver transformações e resoluções de problemas fazendo uso dessas ferramentas, né? Cara, que sensacional essa dupla aqui, faz a cidade acontecer. Eu tenho muito orgulho de conhecer vocês, de ser amigo de vocês, assim, porque realmente são mentes inquietas, tá? Eu perguntei o que eles viram ultimamente, assim, de algo realmente que chamou atenção, né? O Pedro já falou um pouco, temos que fazer um intervalo, mas quando voltarmos aqui do break, aí o nosso amigo Fred pode dizer o que ele viu ultimamente, assim, que chamou realmente a atenção dele, né, no quesito inovação. Estamos recebendo hoje aqui o Pedro Valério, que é diretor executivo do Instituto Caldeira, um lugar maravilhoso aqui em Porto Alegre, e também meu amigo Frederico Renner Mendes, que é conselheiro do Instituto. Já voltamos com mais Ico Thomas Show, é rapidinho. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Estamos de volta com o Ico Thomas Show, hoje recebendo essa dupla aqui, Pedro Valério e também o Fred Renner Mendes, estão falando a respeito do Instituto Caldeira. Ao longo do programa a gente vai passar algumas imagens aqui, mas se tu não conhece, vale a pena quando vier a Porto Alegre, ou se tu mora aqui, conhecer esse lugar maravilhoso, hub de inovação. Com certeza tu vai chegar lá e tu vai conversar com pessoas interessantes. As pessoas que estão lá no Instituto são pessoas que estão querendo fazer alguma coisa, amigo. Não estão com o bumbum sentado na cadeira esperando a vida passar. As pessoas sentam ali e começam a dar uma comichão. Eu quero fazer alguma coisa, cara, pela minha cidade, pelo meu país, por tudo, né? Bom, estamos precisando, né, com tudo isso que a gente está vendo no nosso país, estamos precisando sim juntar as pessoas boas, juntar as pessoas que querem ver esse país crescer, conversávamos sobre isso no camarim, e juntar essa galera do bem aí e ter uma postura, eu acho que é mais ou menos por aí. No primeiro bloco o Pedro falou do que ele viu aí pelo mundo também de inovação, e agora pergunto pro Fred, o que tu lembra assim, Fred, ultimamente que tu viu, que tu disse, pô, isso aqui é fora da curva, é legal, é massa. Ico, eu acho que é bem o que o Pedro já trouxe, né? A gente acaba ouvindo falar muito das tecnologias, né? Que é o que sai mais, vamos dizer assim, que interessa mais as pessoas. Mas as tecnologias, elas são uma ferramenta, né? Para a gente atingir questões inovadoras. O que a gente vê muito mais importante do que isso, falando sobre
empresas e negócios é mexer com cultura, né? Porque no final das contas quem faz os negócios são pessoas, né? E as pessoas elas também têm muitas barreiras, né, culturais, e a gente como seres humanos a gente tem a tendência a querer ficar no status quo, fazer as coisas como a gente sempre fez, né? E a gente vê os negócios que acabam não dando certo e tendo problemas são justamente os que têm essa cultura. Então por que as startups vêm muito diferentes, né? Não é só porque elas lidam com tecnologia, mas é porque elas já vêm com uma cultura mais preparada para serem mais abertas, né? Para trocarem mais, para se conectarem. E isso é muito o que o Caldeira se propõe a fazer. O Pedro mencionou aqui inovação aberta, né? Inovação aberta é justamente isso. Como é que uma empresa, uma grande empresa tradicional, que já tem clientes, né, que já tem uma reputação, pode se conectar a uma nova tecnologia que está entrando, que precisa provar isso no mercado. E essa conexão ela é boa para os dois lados, tanto para a startup que está trazendo tecnologia, quanto para a grande empresa que está conseguindo trazer uma inovação para o seu negócio. Então a gente fala muito de inovação e fica aquela caixa preta, o que é inovação, né? Cara, inovação são várias coisas, né? Inovação são novas ideias, né? São novos processos. A gente tem que saber também medir a inovação dentro dos negócios, criar os processos de inovação e utilizar a tecnologia como ferramenta, como meio para a gente chegar até o resultado que a gente quer. Então, um pouco Cara, isso. eu acho muito legal escutar vocês dois assim comentando a respeito de projetos. Conheço os dois há uma longa data e realmente sou fã do trabalho de vocês. E eu fico pensando, né, sinceramente, pessoas como vocês dois, assim, dá orgulho de ter na cidade, dá orgulho de ter em Porto Alegre. Vocês que são pais, o que vocês estão vendo? O que vocês acham que vai ser desse futuro, dessa gurizada? Muitas pessoas assim não têm tanta vibração, não bota tanta fé nessa gurizada, mas eu boto, né? Por exemplo, os filhos de vocês, o que estão vendo em casa, eles vão ser cidadãos assim, que vão pensar também num futuro melhor, né? Eu acho que é isso, né? Sem dúvida, eu acho que, pô, cara, assim, pelo menos lá em casa, a única certeza que eu tenho é que eles sabem o quanto que eu me divirto trabalhando, né? E eu acho que dentro de uma ótica do que a gente vem se propondo a fazer em termos de provocação, é menos sobre a questão, de novo, das tecnologias, porque eu acho que as tecnologias vão inundar, de fato, as nossas vidas, mas o uso que a gente faz delas, né? Então, quando eu vejo lá o meu maior, que está com 4 anos e meio, né? A prerrogativa que eu tenho é um menino que vem com uma energia de pensamento crítico, de questionamento, de provocação sobre por que fazer desse jeito ou daquele jeito, né? Eu acho que o Fred comentou muito bem, acho que a inovação é uma lente, cara. É uma maneira como a gente enxerga os desafios que aparecem, né? E aí, óbvio, quando a gente fala de um projeto como o Caldeira, pelo menos isso é uma crença que a gente tem muito forte lá dentro, Estado, União, né? São grandes convenções. Na prática, a gente vive na nossa cidade, às vezes no nosso bairro, né? Então, o que a gente puder fazer para realmente transformar as nossas cidades em lugares mais legais para se viver, né? Com maior qualidade de vida, com maior segurança, com maior acesso a determinadas oportunidades, abre um leque fantástico, tanto para a gente reter esses talentos aqui na nossa cidade, né, como inclusive atrair talentos. Porque eu acho que, como o Fred comentou desde o início, uma das prerrogativas é a cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem uma qualidade em termos de capital humano, né, acesso a boas instituições de ensino, a gente tem uma estrutura de saúde exemplar para o resto do Brasil. Então, como que a gente faz uso disso para que a gente atraia empreendedores, né, e mantenha os jovens empreendedores? Hoje a gente tem um programa lá no Instituto que é o Campus Caldeira, que é um programa de formação para a rede pública, que no primeiro ciclo a gente atendeu 750 jovens que estão aprendendo sobre essas diferentes tecnologias disponíveis. Então tem Amazon, Google, Oracle, Microsoft, que estão lá oferecendo essas capacitações. Sensacional. A molecada que está vindo ali, que tem 16 a 20 anos, é uma molecada repleta de sonhos, de inquietudes, ideias. Então, se efetivamente a gente constrói e pavimenta caminhos para que eles possam colocar essa energia numa ótica empreendedora, né? Isso é exponencial, como a gente gosta de dizer, as transformações que isso pode acarretar na nossa vida enquanto cidade nos próximos 2, 3, 5, 10 anos, né? Então, eu acho que essa é a ideia, né? Para mim, assim, com esse ponto dos filhos, né?
E a gente fica sempre se criticando como pai, assim, pensando o que a gente poderia estar fazendo de melhor. Eu tenho 2 filhas, a Martina e a Catarina, de 5 e 8 anos, né? E eu acho que a gente tem que ser o estimulador, né? Se a gente puder mostrar um pouquinho de cada coisa para elas, né? A gente não pode forçar nada, elas têm que ter o caminho delas, né? Mas eu fico pensando, por exemplo, a minha filha eu coloquei para tocar piano porque eu gosto de música, né? Então eu larguei a sementinha, ela tomara que ela goste, de repente ela vai querer ser cantora, de repente vai querer tocar violão, não sei, né? Se eu puder mostrar para ela um pouquinho de cada coisa legal da vida, né? A fazer esportes, que eu acho que é uma coisa importante também para o desenvolvimento, a conhecer um ambiente inovador e empreendedor como o Instituto Caldeira, e é importante o Instituto pensar como é que ele pode atrair essa garotada para perto. Acho que o campus já é um baita projeto para isso. Mas eu acho que assim, e eu sempre fico pensando também como é que eu posso tirar minhas filhas só do mundo digital. Ao mesmo tempo que eu sou fascinado pelo digital, pela tecnologia, eu acho que a garotada está muito nisso. Eu me preocupo um pouco até onde isso vai ir, né? Aquela prisão ao tablet, né? Aquela questão de a gente fica sempre pensando, cara, como é que eu tiro a minha filha um pouco disso e faço viver a vida real, né? Das pessoas, o contato. É um pouco o que eu tento fazer assim no meu dia a dia. Estamos quase chegando ao final do programa, temos mais 2 minutos. Eu até comentei com vocês que passa voando, né? Mas quem quiser rapidamente assim conhecer, participar, se envolver mais com o Instituto Caldeira, como pode fazer? Como pode chegar lá? Chega chegando, conversa com vocês ou procura no Instagram, como é que faz? Cara, a gente tem o site, né, do institutocaldeira.org. Tá passando aí, ó. Tá aqui embaixo já, então. Todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, e em todas essas plataformas a gente tem ali o caminho. Se quiser fazer uma visita, se quiser se conectar de alguma maneira, se quiser participar ativamente de alguma maneira, através dessas plataformas, né? Hoje, né, a gente inaugurou o Hub Físico 26 de março de 2021. Então é super recente, né? A gente está num movimento hoje de expansão muito legal, porque a gente acredita também muito no 4º Distrito, que é uma área que a gente tem um carinho muito grande aqui pelo desenvolvimento em Porto Alegre. E lá tem algumas oportunidades, então, da gente ver como se vincular e como se conectar dentro dessa comunidade. Quero que vocês voltem aqui no programa, tá? O Fred pode tocar, o Fred é um excelente músico, uma dessa vem fazer um som aqui, Fred. Estamos nesse palco aqui maravilhoso, tinha tudo para fazer um som aqui. Araújo Viana, estamos gravando aqui no palco, né? Um palco sagrado, né? É isso aí. Mas, Ico, eu queria destacar o que o Pedro está falando, né? O Caldeira não parou por aqui, né? O Caldeira tem uma ambição grande, ele é um projeto que se tornou enorme, referência no país, né? E a gente está aí já, né, Pedro, arquitetando as novas etapas, somos 4 distriteiros, como o Pedro falou, e a gente acredita que Porto Alegre pode mudar, né, e já está começando a se voltar para o lado do Rio, né, que é o lado mais bonito da cidade, que estava esquecido, né, e a gente está conseguindo aí criar um projeto forte, né, para fazer toda aquela região lá da Arena do Grêmio até o centro da cidade se transformar realmente num distrito da inovação. Então a gente está super empolgado com esse projeto, daqui a pouco o Pedro vai começar a mostrar por aí já, mas vai vir coisas legais aí pela frente. Olha aqui, ó, muito obrigado pela amizade de vocês, muito obrigado por que vocês fazem pela nossa cidade, tenho realmente orgulho de vocês dois, são mentes inquietas, maravilhosas, sou fã do Pedro, sou fã do Fred, realmente são pessoas que, cara, acordam pensando em como ter uma Porto Alegre melhor, cara, isso é muito importante. Muito obrigado pela participação de vocês, recebemos hoje aqui o Pedro Valério, diretor executivo do Instituto Caldeira, vocês têm que conhecer, e também o Frederico Renner Mendes, que é conselheiro do Instituto Caldeira e também empresário. Voltamos na semana que vem com mais um Ico Thomas Show. Obrigado e juízo, viu? Até mais. Deu pra ti, baixo astral. Vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, baixo astral. Vou pra Porto Alegre.